Há número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos para a 8ª sessão extraordinária. Suspendo os trabalhos por 15 minutos. Você está acompanhando a nossa programação, viu aí, a sessão foi suspensa por 15 minutos e a gente está aqui com o vereador Rafa Zamprônio, que teve hoje uma reunião e vai contar um pouco para a gente, já falou um pouco hoje sobre isso, né, vereador? Mas vai falar um pouco mais para você que está acompanhando a nossa programação, o que é que foi discutido na manhã de hoje. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a você que nos assiste pelo canal 7 da NET TV Câmara. Então, a questão é importante para você que nos assiste, que não é comissionado, não trabalha na prefeitura e não consegue, às vezes, entender com clareza o que aconteceu na terça-feira passada. Tivemos uma grande desavença, um tumulto enorme, generalizado, onde os vereadores não conseguiram falar por conta de alguns manifestantes que eram manifestantes comissionados da gestão passada. Para você de casa entender, houve uma determinação judicial onde se comprovou a inconstitucionalidade dos cargos comissionados da gestão passada. Quase 2.000 cargos. Esses cargos foram extintos. O prefeito Almeida, da gestão passada, deveria exonerar todos os cargos. Ele não o fez, fez com que o Guti assim o fizesse. Como a Justiça determinou a inconstitucionalidade desses cargos, criou um imbróglio jurídico. Por quê? Agora nós precisamos do apontamento do Tribunal de Contas da União, precisamos do apontamento do Ministério Público e também o da Justiça para ver se a inconstitucionalidade desses cargos permite ou não que esses funcionários que trabalharam, aqueles que trabalharam comprovadamente, exerceram suas funções durante as gestões do PT, podem ou não receber o que é de direito. Então, o que aconteceu? Como presidente da Comissão do Funcionalismo Público, eu acredito que a gente tem que pautar pelo diálogo e pelo respeito. Na terça-feira passada eu fui até os manifestantes, junto com o vereador Romildo Santos, nós se reunimos com eles e convidamos para que eles fizessem parte da reunião da Comissão do Funcionalismo Público, que acontece todas as quintas-feiras aqui no plenário da Câmara. Fizemos uma reunião para poder entender aonde que o Poder Legislativo pode interferir, se é que pode interferir nessa questão. Então fizemos uma reunião, ouvimos o que eles têm a dizer, nos colocamos à disposição e posteriormente a gente vai avançar nesses diálogos. Então agora a ideia é que vocês marquem outros encontros, vocês escutaram eles, é isso, mas vocês devem avançar nos diálogos, então deve ter mais conversa. É uma situação que está se arrastando e está se mostrando bastante complexa na cidade. É uma situação complexa e para você de casa entender, a complexidade se deve pela questão jurídica. A questão não é se o prefeito tem vontade de pagar ou não, se ele quer pagar ou não. Nós temos uma decisão judicial onde diz que os cargos são inconstitucionais. A partir do momento que os cargos são inconstitucionais, os cargos não existem mais. As pessoas foram desligadas. A questão principal é, mesmo que o cargo seja declarado inconstitucional, aquela pessoa que trabalhou 4, 8 ou 16 anos nos governos do PT, ela deve ou não deve receber os seus direitos. Então, a Câmara Municipal está cumprindo o seu papel, nós iremos ouvir sempre que possível, possivelmente marcaremos uma ou outra sessão, uma audiência pública, acho que é interessante, para a gente poder debater até onde a Câmara Municipal pode influenciar nesse problema, que é uma questão totalmente jurídica e também que cabe ao corpo jurídico da Prefeitura. Mas nós, como vereadores, devemos dialogar, devemos ter o respeito e sempre dar oportunidade para essa classe poder ser ouvida. Certo, vereador, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, bom trabalho e fiquem acompanhando a TV Câmara, tem muito mais por vir aí. Obrigado. Obrigada, vereador. A gente conversou aqui com o vereador Rafa Zamprônio e quem vai chegar aqui para conversar com a gente também é o vereador Dr. Laércio Santos. Pode chegar, vereador, obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui. E o vereador foi o primeiro, se não me engano, a falar, quando começou a sessão extraordinária, a falar do projeto que voltou para casa, não é, vereador? Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Realmente foi o primeiro a falar, eu não podia deixar de usar esse momento, haja vista que quando o projeto principal veio para esta casa, a questão de 2 semanas e pouco atrás, eu apontei naquela oportunidade que tinha um erro de redação, um erro de entendimento
o Executivo encaminhou o projeto para esta casa, transformando os procuradores em estatutário, mas sem estabelecer ou respeitar algumas regras mínimas, como, por exemplo, o artigo 40 da Constituição Federal. Então, ele precisaria, então, ter encaminhado dentro daquele projeto uma chamada regra de transição ou estipular um prazo para tal. Ele não o fez, acabou aprovando a emenda que eu apresentei naquele momento para afastar aquele parágrafo, aquele artigo não foi aceito. E aí foi aprovado o projeto da forma que se pretendia, o prefeito sancionou e encaminhou para esta casa aí um projeto de lei corrigindo aquele erro que eu apontei. Então eu não poderia deixar de me manifestar e dizer que agora, da forma que encaminhou, segue o caminho correto e deixar bem claro que o nosso propósito, o Partido Democrata, tivemos aí o então colega Eli Corrêa, que foi candidato e não ganhou as eleições, mas deixar muito bem claro que o nosso propósito, acima de tudo, é ajudar a construir e reconstruir essa cidade. Não é fazer obstrução ou atrapalhar a administração pública da cidade. Apontamos um erro esse que poderia trazer complicações maiores e hoje a gente está aqui para corrigir essa falha que estava naquele projeto. E tantas quantas vezes ocorrer isso, a gente vai agir desta forma, procurando ajudar sempre a boa administração da cidade de Guarulhos. O senhor já teve acesso a esse projeto, vereador? Essas falhas que o senhor apontou, elas foram corrigidas? Esses itens foram mudados? Sim, o projeto ora apresentado, dentre outras questões que não é relevante nesse momento, propõe esclarecer que os procuradores eles migram para o regime estatutário e, no prazo de 180 dias, até 180 dias, o prefeito deverá encaminhar um projeto para a Câmara esclarecendo as regras de transição para esta situação dos procuradores. Acredito eu que, feito isso, a questão fica mais equilibrada, mais esclarecida, mais coerente e vai de encontro àquilo que eu vinha falando, aquilo que é necessário, a gente respeitar a decisão judicial que mandou transformar os procuradores em estatutário, mas que a gente os transforme com uma certa segurança para que não tenha impacto nas contas da Previdência Municipal num período de 10, 20, 30 anos ou algo mais que isso. Então eu acredito que da forma que foi apresentado e vai ser votado dentro de alguns minutos, ele atende realmente às expectativas e necessidades da cidade. Vereador, só mais uma coisa, aproveitando aqui a sua presença e a sua experiência, o vereador Rafa Zamproni falava com a gente agora há pouco a respeito da situação das pessoas comissionadas que não voltaram para o cargo, né? E por umas 3 vezes ele falou assim, é uma questão jurídica e a gente precisa ouvir o lado jurídico, tanto da prefeitura, enfim, o senhor como advogado e tem experiência nessa área, a gente pode dizer assim, como é que o senhor vê essa questão toda que está acontecendo na cidade? A questão realmente não é política, eu diria que de fato ela é jurídica. Nós tivemos diversas leis ao longo da legislatura do prefeito Almeida que foi julgado inconstitucional, ou seja, ilegal, e aí na sequência aprovava-se uma nova lei na Câmara Municipal para dar legitimidade a estes cargos. Aí ficou-se a dúvida se todas essas leis onde teve-se alguns comissionados, se é devido ou não à rescisão contratual dele, especificamente férias e 13º. E aí nós temos um dilema, porque a última decisão judicial também não fala nada a respeito disso, ela é omissa e a gente sabe que uma decisão, quando julga inconstitucional, ou seja, ilegal uma lei, aquela lei não faz efeito nem para frente e nem para trás, de modo que o prefeito nesse momento está com mãos atadas, ele precisa buscar uma saída jurídica, por isso que todos submetem a questão jurídica. Eu entendo que o Departamento Jurídico do município, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, deveria ou deve buscar uma saída, seja perante o Tribunal de Justiça, seja através de uma declaração judicial, enfim, não vou dizer aqui a questão jurídica qual que deve ser, mas deve buscar um caminho para que com essa resposta pague realmente os comissionados e não a gente já está caminhando para o 5º mês do ano e ainda não tem uma resposta a isso. A gente sabe que são trabalhadores, ajudaram a segurar a cidade, são pessoas de primeira linha, não podemos ter os comissionados como se fossem bandidos, como se fossem de terceira categoria. São trabalhadores como outros qualquer e precisam ser tratados dignamente. Eu acho que antes de mais nada temos que pensar que são seres humanos e precisamos definir essa situação deles. E definição essa, sem dúvida, a questão é jurídica, passa pelo judiciário. Eu entendo que não depende só da vontade política do prefeito Guti. O senhor
falou aqui, né? Não vamos apontar os caminhos, mas não deve ser algo fácil de resolver, até porque já está se estendendo por 5 meses. Do ponto de vista jurídico, não é um caminho fácil, mas se o Tribunal de Justiça quiser também colaborar e entender a situação calamitosa dessas quase 2.000 pessoas, tem condições de achar uma saída jurídica e dar segurança ao prefeito para pagar com certeza e amanhã não ser questionado por excesso de zelo que ele teve no exercício do cargo. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Obrigado. Você que está acompanhando a nossa programação, a gente está no intervalo da sessão extraordinária. A sessão ordinária já acabou, a gente teve 3 itens votados, bastante discussão. A primeira sessão extraordinária de hoje, a 7ª sessão do ano, foi encerrada também. O item, que é esse item que a gente falou aí para você, foi votado pela casa, esse item que a gente estava falando a respeito do projeto que foi reencaminhado, foi encaminhado à casa um novo projeto com alterações, os vereadores falaram aqui sobre isso. Então a primeira sessão foi encerrada, a gente está aguardando o intervalo de 15 minutos, faltam poucos minutos para a gente voltar para a sessão e aí retomar para uma nova sessão extraordinária. Sempre lembrando para você, canal 7 da NET, você tem lá a nossa programação e também pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Lá você encontra a nossa programação, as matérias que vão para o ar na TV Câmara, os programas que você assiste na nossa programação também estão lá disponíveis para você acompanhar e pela TV também você aí acompanhar ao vivo ou a nossa programação que está indo ao ar naquele momento que você sintonizar aí. Portanto, fique com a gente, esse é sempre o nosso convite para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Declaro reabertos os trabalhos. Item único, senhor secretário, a leitura. Item único. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2108/2017. Introduz alterações na lei número 7.550, de 19 de abril de 2017, que dispõe sobre a administração pública municipal, a estrutura organizacional e o quadro de servidores públicos da administração direta da Prefeitura de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Em discussão, o projeto, a emenda e o substitutivo. Encerrada a discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência saber qual é essa emenda, que fosse lida a mesma, por gentileza. Ao senhor secretário para a leitura. Emenda aditiva número 1, ao substitutivo 01 do projeto de lei número 2108/17. No artigo 6º, onde diz, artigo 389, as contratações de que trata esse artigo, acrescente-se, in fine, exceto nos casos de contratação no âmbito da assistência médica, médica hospitalar e vigilância em saúde, que poderá ser por prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, uma única vez. Sala das Sessões, 27 de abril de 2017. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gionete. Para defender essa emenda feita de minha autoria. Vereadora, repete, vereadora, eu estou ouvindo. Para encaminhar, senhor presidente, esta emenda de minha autoria. Encerrada a discussão, em votação. Primeiramente, a emenda aditiva número 1, apresentada ao substitutivo número 1. Com a palavra, vereadora Janete. Senhores vereadores, vereadoras e todos que nos assistem pela TV Câmara e também que estão aqui presentes. O objetivo da minha emenda é aperfeiçoar, pela experiência que tenho, a proposta vinda do Executivo. Os senhores vereadores sabem a minha posição de oposição. Porém, na questão da saúde, eu gostaria de alertar a todos os vereadores e vereadoras que na contratação temporária, a questão dos médicos tem que ser tratada de forma diferente. Por que ser tratada de forma diferente? Ora,
Um médico que mora fora do estado ou fora de Guarulhos, vir para cá por 6 meses, não dá. Nós vivemos o caos na questão do Hospital da Criança e Adolescente. Faltou plantonista. A cidade precisa de mais médicos, vereador André. Então, eu considero que está correto o prefeito ao estabelecer que as contratações temporárias seja no período de 6 meses. Correto? Porém, nós temos que abrir exceção. E qual é a exceção? A exceção é em relação aos médicos, que eu defendo, não é uma emenda de tirar nada, é de incluir. E aí o legislativo tem que ter coragem. Está faltando coragem. Temos que enfrentar o Tribunal de Contas, sim, porque essa questão é uma questão de interesse da população. É a população que precisa ser assistida. Eu vim aqui cobrar do prefeito Guti mais médicos. E agora eu estou lhe dando um alerta para que ele crie as condições de contratação por 1 ano. E aí eu gostaria de dizer que na nossa lei orgânica, no artigo 79, no inciso 12, diz o seguinte, vereador Paulo Roberto Sequinato: a lei estabelecerá os casos de contratação por determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, que é não superior a 180 dias, exceto no caso de contratação no âmbito da assistência médica. Ora, vereadores, essa proposta é uma proposta alicerçada na lei orgânica. E também, muitos locais federais e estaduais, ocorre isso. Vereador Lauri, eu estou ajudando o Guti. Agora, o prefeito, ele tem que ter coragem, viu, vereador Wesley? Em alguns momentos, tem que se discutir e se travar uma disputa política, porque o judiciário, o tribunal, ele está vivendo o que a população precisa, que é mais médicos? Não. Então, eu considero que eu estou contribuindo. E para encerrar, eu quero dizer que nós alertávamos para os problemas que iriam ocorrer agora, e eu sinto muito. Eu acho que o prefeito tem que dar mais tempo às coisas. Ontem chegou o projeto, anteontem. Hoje já chega o substitutivo. Eu não estou tirando sarro dessa brincadeira. Estão nos fazendo de brincadeira. Nós temos que discutir o que é de interesse para a saúde. E nesse sentido, eu afirmo, o melhor é 12 meses. Para os outros cargos não é necessário 2 meses, mas para a saúde, vereadora Carol, é importantíssimo. E o prefeito tem que ter coragem de ser prefeito. Eu me lembro, e aí vou dar um exemplo, do prefeito Eloy Pietá, que teve a coragem de fazer uma escola numa área aeroportuária e brigou com a justiça, sim, porque o presidente Dutra precisava da escola. Então, ser gestor, às vezes, exige ter coragem. E eu estou chamando o bom senso dessa casa. Vamos dizer, rasga-se a lei orgânica? Não, atende-se à população. É hora desta casa
prestar atenção na minha argumentação. Ou a gente olha para a população, leis, elas são para ajudar e não para trabalhar. Para encerrar, muito vereadora. obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Para encaminhar, senhor presidente. Uma palavra, vereador. Bom, primeiro que eu estou preocupado, presidente. Estou preocupado que a vereadora Janete, ela está muito nervosa. Cuidado com o coração, vereadora. Cuidado com o coração. Não se estresse. Apesar de achar que a ideia da vereadora Janete realmente é pertinente, mas algumas coisas a gente tem discutido aqui, Janete. Alguns projetos, quando a gente discute aqui a inconstitucionalidade de alguns projetos, vício de iniciativa, várias coisas a gente tem discutido aqui. E na ideia da Janete, há hoje uma definição do Tribunal de Contas do Estado, no que se refere a essa contratação emergencial há mais de 6 meses. A ideia é boa, mas não dá para levar no peito, como o governo de Vossa Excelência fez. Passava por cima de parecer, não me interessa nada e vai levando. Não dá, Janete, não dá. Existe lei, existe uma normativa e nós temos que respeitar. Isso aqui é uma casa de leis, não dá para levar tudo no peito. Então, eu vou dizer para a senhora, primeiro para a senhora ficar um pouco mais calma, a senhora fica até mais elegante quando fica mais calma. Mas eu gostaria de encaminhar aos colegas pelo não a emenda da minha colega vereadora Janete, baseado nessa definição já do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. É a emenda, senhor presidente? Meu voto é não. Doutor Eduardo Carneiro, vota não. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais, pois estão funcionando, por gentileza. Lauri Rocha, não, presidente. Vereador Lauri, vota não. não. Vereador Lamé, vereador Ramos da Padaria. Pela ordem, presidente, não. Pela ordem, vereador Ramos, vota não. Pela ordem, vereador Lamé, vota não. Pela ordem, presidente, André Alves, vota não. Vereador André, vota não. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Para justificar, senhor presidente. Para justificar. Para justificar, vereador. Senhor presidente, vereador Romulo, com a palavra. Mais uma vez, a base que meu amigo o Zé Mário falava, base alugada, e parece que é base alugada, está cometendo o mesmo erro que cometeu naquela sessão de madrugada, quando o vereador Laércio Sandi colocou emenda e falou que estava errado. Essa emenda da Janete, ela está mostrando que está errado. E você vai ver, daqui uns meses, o próprio governo vai mandar aqui uma emenda ou um projeto de lei emendando isso aí. Você vai ver as bobagens, a falta de experiência que esse governo tem, a falta de conhecimento. Uma coisa simples está sendo chamado a atenção, como já foi chamada a atenção nas sessões passadas de erros, e agora está chamando a atenção de novo de outro erro, e comete aqui, como a coisa que está através do chicotinho, vota, se não, leva chicotada,
e porque senão não saem meus cargos e a população que se dane, entendeu? Os interesses da população ficam a segundo plano, porque aqui o interesse são os cargos que já foram votados, só não foi, eu acho que não foram distribuídos. Não sei como é que está essa distribuição da farra do boi, a distribuição ou do churrasco do boi, essa coisa dos cargos que é um câncer na cidade, que há muito tempo, inclusive, existe isso, e mantém, a chamada nova política mantém, e aí todo mundo de cabeça baixa, vota numa coisa errada, que não sabe nem o que é que está votando, e atrapalhando a população. Entendeu? Aí que a gente entende como é que é a nova política nas velhas práticas, que é não aprovar uma coisa simples, tranquila, que você vai ver daqui um tempo, ou um ano, vai vir aqui o próprio governo consertando a bobagem. E nós vamos questionar de novo, que nem vamos questionar aqui, o Laércio já questionou o projeto, a emenda que ele colocou, e agora está mandando o erro, eles mesmos estão corrigindo a bobagem dele, que já foi alertado lá atrás. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para justificar. Para justificar, vereador. Senhor presidente, vereadores, público presente, boa tarde. Até então eu não tinha falado ainda, senhor presidente, mas eu queria falar para o vereador Rômulo Ornelas que nós votamos consciente, sim. Inclusive, a autora, que é a Jane Pietá, me chamou ali para poder mostrar a emenda dela, e aí você tem divergências de ideias, né? E nós temos a informação, vereador, que se for colocar 12 meses, o tribunal ele vai considerar inconstitucional. Se o tribunal, nós temos o parecer que é constitucional, para que nós vamos votar para 12 meses? Na realidade, já está se estendendo para todos os funcionários públicos a lei. Ela é bem clara, o artigo é bem claro. O doutor Laércio Santos, que é vereador do nosso Partido Democratas, ele foi bem transparente da outra sessão, que nós ficamos aqui até as 3h30 da manhã, e esse vereador, Jesus e o Laércio Santos, todos nós votamos a favor da emenda, juntamente com vocês. Infelizmente, realmente, a gente estava certo, né? Agora tem que corrigir, e está sendo feita a correção da melhor maneira. Não tem essa de base alugada até os prédios da prefeitura que não pagam as contas, né? Que aí tem mais desde o ano passado, de junho, que a administração anterior não pagou as contas, né? Não existe isso. Esse vereador aqui é independente, na realidade, o Democratas não está registrado, vereador Edmilson, São Paulino, né? Fiquei triste quando o seu time perdeu. Fiquei mais triste ontem ainda, quando o Penharol acabou virando o jogo. Mas voltaram aqui para a realidade, senhor presidente. Não é isso, Thiago Surfista? Né? Com bons corintianos. O que acontece, senhor presidente? É que nós temos que estudar os projetos. E estamos estudando. E, na realidade, o que é melhor para a população, para a categoria hoje, para os funcionários, é isso. O vereador Geraldo falou no início aqui, e é verdade, né? Um dos vereadores que já recebeu o documento da promotoria do Ministério Público sou eu, do ano de 2014. Nós vamos ter que responder esse processo. É mais um processo, porque ser vereador não é brincadeira não, né? Você vota num projeto, você tem a sua assessoria jurídica, você pede para que a sua assessoria veja as leis, seja federal ou estadual, você tem os técnicos da Câmara Municipal, advogados que são super conceituados, são super estudiosos, o vereador Paulo Roberto, mas o Ministério Público já entende de uma outra maneira, é a interpretação das leis. Para isso que tem esse monte de advogados, para poder te orientar, às vezes para te defender e às vezes para a gente discutir. Então é discutível o que o senhor falou, mas na realidade nós discutimos antes de votar. Votamos não por essa razão. 12 meses é inconstitucional, 6 meses é racional. Então nós votamos consciente nos 6 meses. Só queria deixar registrado isso, né, porque parece que a gente está brincando de legislar. Na realidade é que todo mundo aqui responde, né? O senhor e a senhora que está em casa, imagina que a Câmara Municipal dá alguns pareceres e não estuda as leis. Estudamos as leis, mas às vezes a interpretação do tribunal é uma, às vezes a interpretação do Ministério Público é outra, do promotor é outra, dependendo do assunto, né? E na realidade, algumas leis, claro, de vereadores que é feitas, né? O plenário é soberano, independente de algumas comissões temáticas da casa que votam contrário, né? A CCJ, se eu não me engano, é a única comissão
que responde juridicamente por todas as leis, não é isso? O vereador Paulo Roberto, que, se não me engano, é o presidente? Marcelo Seminaldo, é outro que recebeu também o processo, junto com esse vereador, né? O CCJ vai receber? Não recebeu, não? Ah, então tá bom. O senhor é um homem feliz, hein? Tá chegando? Chegando, então tá bom. Então, senhor presidente, para encerrar, queria dizer que realmente nós votamos aqui super conscientes e a gente estuda todas as matérias que a gente vota, né? Como o vereador Rômulo disse, não. Aqui não tem base alugada, aqui tem seriedade, a gente discute artigo por artigo, né? Nós temos aqui grandes profissionais, os advogados dessa casa, que orientam os vereadores, além da nossa assessoria jurídica. Mas, infelizmente, a gente depara com alguns processos que vêm no futuro que eles não concordam. É isso. Obrigado, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Luiz, para justificar, vereador. Senhor presidente, a gente acabou de ver a rejeição da emenda da vereadora Janete e a gente percebe que às vezes falta clareza na articulação política da Câmara, do governo. Nós tivemos aqui no passado uma emenda também do vereador Dr. Laércio Sandes, que corrigiu o projeto e, lamentavelmente, foi rejeitado aqui pela casa. Eu tinha assinado junto com o Dr. Laércio, e aí o governo teve que mandar o projeto de novo, exatamente fazendo a correção à emenda que o Laércio tinha produzido, e depois mandou um substitutivo corrigindo a correção. Então, convenhamos, o governo está dando muita cabeçada, né? Isso mostra que há dificuldade, sim, lá no interior do governo Guti, na elaboração das leis, na elaboração dos projetos. Estão vindo, estão batendo, estão voltando. Por mais que o governo seja novo, por mais que seja um governo em início, é uma barbeiragem grande. E a Câmara Municipal tem a capacidade de corrigir. E nós temos aqui vários vereadores que têm experiência, já de mais de um mandato, experiência aqui no campo da Câmara, experiência no Executivo, e não está havendo um mínimo de bom senso de ouvir. Essa emenda é uma emenda corretiva. Ora, está bem claro aqui, eu vou ler a emenda, exceto nos casos de contratação no âmbito da assistência médica, médica hospitalar, vigilância em saúde, que poderá ser por um prazo de 12 meses, prorrogável por igual período. Ou seja, poderá. Não está estabelecendo também que aos médicos e a esses profissionais da saúde seja 12 meses. Então, esse argumento de que o Tribunal de Contas está questionando não se sustenta. Não se sustenta. E o próprio ex-secretário Carlão, que foi secretário da Saúde, colocou claramente que haverá problema na administração, porque 6 meses é pouco, vereador Eduardo Carneiro. Então, às vezes, uma pequena correção, ela deixa de ser feita, muitas vezes, numa onda da disputa política, de um ranço que ainda possa existir, né, e a gente deixa de corrigir. Eu quero ver se daqui uns 6, 7 meses, ou um ano, o governo não vai estar de novo mandando uma outra lei, ou até menos, viu, vereador Laércio? Corrigindo, dizendo, ó, erraram lá, tinha que pôr um pouco mais para os médicos, porque os médicos não podem a gente trocar 6 meses só, né? Então, a gente está tentando corrigir e ainda me parece que há um ranço muito negativo aqui, quando o PT apresenta uma emenda que está corrigindo ou está tentando ajudar um projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente, para justificar. Para justificar, a vereadora Janete. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que realmente eu acho que essa casa, eu consultei algumas pessoas, eu consultei ao líder do governo, eu consultei ao vereador Romildo, eu consultei ao vereador Jesus, além de consultar a minha própria bancada. E aí, vereador Toninho da Farmácia, o senhor que trabalha nesse ramo, o doutor Alexandre,
doutor Alexandre, o dentista, sabe muito bem que saúde é prioridade e sabe muito bem das dificuldades que nós temos. Nós temos dificuldade naquele trágico fim de semana do dia 21 de abril, que eu acompanhei de uma forma temerosa, porque eu já tive problema respiratório e eu sei o quanto aquelas crianças que chegaram ali por não ter os médicos de emergência. E aqui eu não estou propondo algo que é impossível. Eu acho que governo não é fazer contra a lei, não. A lei não está acima da necessidade da população. Um governo tem que aceitar que vai ter a DIN, sim, mas ela vai justificar. Nós estamos em uma cidade que faltam médicos, e isso não é de agora, no governo anterior. Por isso que se criou o Mais Médico, por isso é que se criou a questão de faculdade de medicina, que espero que comece. Então, eu não quero dizer que os vereadores estão, eu não disse que estão indo como cordeiros. Eu disse que nós precisamos de alertar o governo. Nós podíamos votar, sim, para ajudar o governo Guti, que, a meu ver, está meio perdido na sua assessoria jurídica, na sua assessoria de revisão de texto. Está perdido. Eu não quis entrar nesse mérito, porque eu não estou aqui para fazer luta política por questões que todo mundo está vendo. Eu estou aqui defendendo o interesse da população, vereadora Cássio. E o senhor sabe disso, da falta de médicos nessa cidade. Então, nós temos que criar mecanismos e o governo tem que ter coragem de dialogar com o Ministério Público, de enfrentar a DIN, sim, porque senão esse governo não fará nada. E saúde é prioritária, doutor Carneiro, é prioritária. E por isso nós temos que enfrentar alguns problemas, sim. E eu quero dizer à população que nos assiste que eu não sou uma oposição ao irracional, eu sou uma oposição naquilo que eu julgo que não é bom. Agora eu quero alertar os problemas. E sobre os problemas, eu quero alertar que a saúde já está muito ruim, mas vai piorar mais. Nós não podemos apostar na saúde no quanto pior, melhor, porque implica em vidas. Então, eu queria dizer, primeiro, prefeito Guti, por favor, faça suas correções, mas leve um tempo, nos consulte a sociedade civil, porque assim não haverá o que está vergonhosamente acontecendo nessa casa. Chega no dia seguinte está mudando. Eu li atentamente ontem, e espero que todos tenham lido, é a questão de contratação temporária, e o que eu estou alertando é para o bem de você que nos assiste, que é ter mais médico. Mais médicos é fundamental. Está faltando pediatra, está faltando ginecologistas. Ora, se a gente consegue fazer isso em com um prazo maior, é melhor. Então, não fui eu que perdi. Quem perdeu é você da população. E quando vierem cobrar que falta médico, eu vou dizer, nós tínhamos coragem de dizer que precisa de uma lei com tempo maior para a contratação temporária. Infelizmente, na vida, em alguns momentos, a gente tem que ter coragem. E, a meu ver, esse governo
precisa, sim, de enfrentar, e principalmente que tinha um respaldo anterior de um ano. Tudo bem, vai viradinho. Ai, doutor Laércio, explique. O governo terá condição de dialogar sobre isso. E eu coloco como a questão de saúde como emergencial. De qualquer maneira, eu quero dizer ao prefeito Guti que ele precisa de conversar mais e ter mais coragem. Irmãos, é preciso ter coragem. Para encerrar, vereadora. Pela ordem, presidente. Para justificar. Pela ordem, vereador Laércio, para justificar, vereador. Senhor presidente, para quem está nos assistindo, nós estamos aqui em um debate, se pudemos, através de um projeto de lei que está em vias de votação, se o projeto que o nosso prefeito encaminhou pedindo autorização da Câmara para contratar profissionais da saúde, especificamente médico, se pode passar dos 6 meses. A proposta do prefeito é que seja por 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. E a proposta da vereadora Janete é que esse prazo seja de 1 ano. E aí eu acabei assinando a emenda da colega vereadora para ser protocolada, e depois eu fui esclarecer as dúvidas e a gente chega à conclusão, por mais que a proposta dela seja plausível, seja justificável, a gente não pode agir com certa irresponsabilidade. Não que ela agiu com irresponsabilidade, não é isso. É que os tribunais têm entendido que situação desta natureza não pode ser superior a 180 dias. Na nossa cidade co-irmã aqui do estado de São Paulo, Guarujá, já houve uma ação direta de inconstitucionalidade naquela cidade, relativamente à contratação de profissionais da saúde, que elasteceu o prazo de 180 dias, e aquele judiciário daquela cidade vem interpretando que esta situação não se justifica, teria que ser por concurso público. Então eu acredito que desta forma não teria como eu votar favorável à emenda da colega vereadora Janete, por mais que a ideia seja justificável, plausível e tudo mais. Primeiro que nós teríamos que buscar uma mudança na legislação federal, permitindo que de forma excepcional, na questão da saúde, a critério do município, contrate-se até 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Então, infelizmente, nós temos uma trava, tanto no parecer do Tribunal de Contas, como também na jurisprudência dos tribunais. Então, infelizmente, por mais que a ideia seja plausível, eu assinei na hora que foi apresentada em plenário, no entanto, considerando toda a celeuma jurídica, nós não podemos votar a favor, não votei a favor, porque nós não podemos colocar tanto o prefeito como o secretário da saúde e os demais agentes públicos que venham contratar esses eventuais servidores, incorrer em risco de improbidade administrativa. Então, agindo com certa responsabilidade, eu optei por não votar favorável e assim votei contrário à emenda em questão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Se ninguém mais for justificar, eu quero falar pelo artigo 151, presidente. Para justificar, vereador? Não. Pelo 51, vereador. Vereador, nós vamos, se o senhor não justificar, a gente entra em votação e posteriormente... Então, vou justificar, presidente. Eu vou justificar. Bom, presidente, primeiro, eu lamento mais uma vez que a emenda não tenha sido aprovada, uma vez que eu entendo que ela melhoraria o texto original. Mas, presidente, além disso, eu gostaria de considerar que chegou para mim uma informação que era importantíssima e eu acho que a gente tem que dividir com todos os vereadores aqui, e eu já digo que farei um requerimento nesse sentido, presidente, porque me foi passado, e a informação é confiável, que a Operação Câmara, na tarde de hoje, realizada pela Guarda Civil Metropolitana, mobilizou 50 homens. 50, entre os que estavam aqui dentro do plenário, os que davam apoio lá fora e o entorno, 50. Então, eu farei um requerimento e vou querer saber do secretário, que até então me parece uma pessoa séria,
se era necessário mandar 50 guardas para cá e deixar a cidade descoberta de policiamento. Então, você que sofreu hoje o problema de falta de segurança, que foi furtado, foi roubado e tal, saiba que a gente estava seguro aqui na Câmara, tinha quase um guarda, mais de um guarda para cada vereador, né? Com todo o respeito que eu tenho por toda a GC, mas eles deviam estar na rua ajudando a população. Fiz uma conta aqui de padaria, vereador Ramos, né? Só de salário hoje aqui, pelos 50, foram R$7 mil, sem contar combustível, viatura e tudo que se envolve. Então, lamento que isso ocorreu aqui. Me parece, presidente, que isso foi uma questão de algum funcionário da casa, não foi a presidência que pediu que isso ocorresse. Se foi um funcionário, é pior ainda, porque demonstra que não se respeita nem a presidência dessa casa. Farei um requerimento e vou querer saber a resposta, mas ainda falando sobre a emenda, eu lamento que a emenda não foi aprovada, meu presidente. Em votação, o texto do substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico, por gentileza. Vereador João Dácio vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Vereador Lamé, vereador Ramos. Já votou, vereador Ramos? Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Lamé vota sim. Vereador Sandes vota sim. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Encerrada pela ordem, a senhor votação. presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Esse terminal não está funcionando, eu gostaria Vereador de Edmilson. consignar o meu voto sim. Vereador Edmilson vota sim. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Pela ordem, presidente, ainda está em votação. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.